Deus abençoe a sua vida. Assim como Deus tem abençoado a minha, espero que Ele possa trazer ao seu coração aquilo que a gente precisa. A palavra dEle. Não é a minha palavra não, como o pastor orou. A gente sempre se esconde atrás da cruz de Cristo. Porque a palavra é dEle. A mensagem é dEle. A ação é dEle. Nós somos tão somente instrumentos, e eu chamo muitas vezes que nós somos os carteiros de Deus. Nós entregamos as mensagens. Apesar de ter WhatsApp e e-mails hoje em dia, né, que as mensagens vão tudo eletronicamente, mas nós temos hoje a graça e a presença de Deus viva no nosso meio. Amém? Deus abençoe os nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando pela Web TV, que da mesma forma, o mesmo Deus que está aqui conosco possa estar com vocês aí também, afofando o coração, se há alguma tristeza, se há alguma angústia, trazendo alento à sua alma, trazendo a resposta que você precisa nesse momento tão delicado da sua vida, talvez, ou trazendo aquele refrigério que você precisa, assim como nós aqui também, que a palavra do Senhor seja um instrumento da graça dele sobre nós. Você já teve a experiência, deixa eu ligar aqui, agora vai, já teve a experiência de acordar mal de saúde, não? Em algum momento da nossa vida nós já acordamos mal. Nós não conseguimos nem levantar da cama. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Quem sabe você talvez tenha sido convidado para algum evento, alguma programação especial, e na hora de você se arrumar, sentiu que você não estava bem, e você teve que declinar daquele convite. Às vezes nós ficamos reféns dessas situações que nos impossibilitam fisicamente de assumir um compromisso. Mas existem situações onde deliberadamente nós decidimos não assumir aquele compromisso. Hoje eu não quero ir. Então você se dispôs a você não aceitar aquele convite ou a ir para algum determinado lugar. Quando nós lembramos na história bíblica, existem vários relatos, mas um me chama muito a atenção, que é a história de Jonas, que não é o nosso texto aqui, mas aquele momento onde Deus dá uma ordem para Jonas, para ir até Nínive, porque o pecado daquela cidade chegou até o coração de Deus. E Deus fala uma vez para Jonas, e engraçado que o texto diz que Jonas se dispôs, mas para fugir. Olha que interessante isso. Ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Mais ainda, fugir da ordem de Deus para a sua vida. E lembramos que Jonas recebeu essa ordem 2 vezes, e só na segunda vez ele atendeu. Mas você sabe como é que Jonas atendeu, né? Ele foi contrariado, ele foi obrigado na sua alma a fazer aquilo que Deus queria. Tanto que quando a gente vê lembrando do relato, a gente vê que o povo se arrepende, desde o rei até o mais simples, ele se arrepende, e Jonas então vai para um determinado lugar, senta, vê o povo arrependido, e ele reclama de Deus. Ele queria que aquele povo viesse sofrer as consequências da ira de Deus. Em ambas as circunstâncias, a nossa da disposição ou da indisposição, e da disposição ou indisposição de Jonas, nós vemos que o foco está ligado na palavra-chave disposição. Mas o que significa disposição? Olhando um pouquinho do nosso dicionário, a língua portuguesa descreve como um substantivo feminino, ok? E nós encontramos pelo menos alguns 9 ou 8 sentidos dessa palavra que nós podemos usar. E aqui nós encontramos distribuição ou arrumação, posição, estado de espírito, condição física, vontade ou vocação. Que mais? Disposição para o serviço, prescrição legal em leis ou contratos. Agora, olhando para o texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10... nós encontramos a história de um homem que demonstrou uma disposição. E essa disposição está traduzida no texto como estar preparado para. Ou pode ser também entendida como prontidão voluntária para a realização de uma tarefa.
que serve de modelo para nós nos dias de hoje, mesmo 2.300 anos depois que Jonas, que melhor dizendo, que Esdras escreveu esse texto, que ele vivenciou essa parte da Bíblia. 2.300 anos depois, o texto ainda é atual e ele serve para mim e para você. Eu queria que fizéssemos essa leitura juntos, nesse texto de Esdras 7 e 10. Vamos lá? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras 7, 10. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nos achegamos até a Tua presença, rogando a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua unção, que os Teus anjos estejam ao nosso redor aqui, que a Tua palavra seja ministrada e não a minha palavra, que seja o Senhor transmitindo e confortando e penetrando com a Tua palavra nos nossos corações, porque a Tua palavra, como a Tua palavra mesmo diz, ela é faca de dois gumes, ela rasga na entrada e ela rasga na saída. Então, Senhor Deus, divide, Pai amado, o nosso coração, entra no nosso íntimo, no nosso ser, para que possamos entender, que possamos cumprir, que possamos buscar e praticar a Tua palavra. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Só controlando aqui o horário. Muito bem, quem foi Esdras? Quem foi Esdras? Esdras, ele foi um descendente de Arão, sumo sacerdote, irmão de Moisés, líder no exílio babilônico por conta da linhagem sacerdotal. Ocupou o cargo de confiança no reinado persa de Artaxerxes, considerado como escriba por seus instrumentos, seus conhecimentos da Torá. Foi uma espécie de conselheiro real, foi usado por Deus para trazer uma reforma espiritual em Jerusalém e em Israel, e tinha o apoio do imperador persa e das pessoas justas de Jerusalém, e principalmente o respaldo do próprio Senhor Deus. Olha o currículo de Esdras, um currículo muito bom e invejável. No contexto que nós temos aqui deste texto, os judeus estavam exilados na Babilônia, e o Senhor, através do rei Ciro, se você olhar o capítulo 1, versículo 1 de Esdras, você vai ver que ele permite que os israelitas, os judeus, eles regressem para Jerusalém com o objetivo de restaurar, de reedificar o templo e a cidade. Mas muitos judeus preferiram ficar na Babilônia civilizada, uma Babilônia rica, contemporânea, do que voltar para uma Judeia pobre, destruída, arruinada. Mas um total de mais de quase 50 mil judeus, se você olhar os dois textos lá, você vai ver esse número exato. Quase 50 mil judeus voltam, mais de 8 mil animais de carga voltam para reedificar o templo e a cidade. Entre o final do capítulo 6 e o início do capítulo 7, se passam mais ou menos 60 anos. E aí quando surge Esdras na história, já no reinado de Artaxerxes. E ele comissiona então Esdras a essa nova reconstrução espiritual. Ele comissiona Esdras para colocar em prática e ensinar a lei judaica. Ele não era um homem temente a Deus. Então Esdras e um grupo de 1.500 homens então vai para Jerusalém na esperança de colocar em ordem uma confusão espiritual acerca de alguns costumes, alguns entendimentos errôneos sobre a Torá, sobre a lei de Deus, entre os judeus ali. Muitos dos problemas corriam por conta do casamento misto, que traziam problemas de mudança, de idolatria do povo de Israel aos deuses persas. Para que então Esdras e os seus apoiadores ali pudessem então retomar a aliança de Israel com Deus. Porque Deus já tinha a sua aliança com o povo, mas o povo perdeu essa aliança. Então, Esdras foi comissionado para restaurar novamente essa aliança com Deus, essa espiritualidade, essa adoração ao próprio Deus. Mas para que essa missão de Esdras fosse concretizada de fato e de verdade com sucesso, ele adota 3 princípios fundamentais que nós vamos ver ali no texto. São 3 verbos, e verbo é uma ação. Conforme os meus professores de português no passado, o verbo é uma ação.
Então ele usa 3 verbos, 3 ações aqui, que são 3 princípios fundamentais e igualmente importantes para nós hoje, para mim e para você. E aqui nós temos o primeiro princípio. O primeiro princípio é a disposição para buscar a lei do Senhor. E na primeira parte de Esdras 7:10, nós lemos, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Esdras recebeu então essa nobre tarefa de restabelecer a ordem espiritual em Jerusalém, por conta dos casamentos mistos entre judeus e pagãos, então, que trouxe no meio do povo costumes e rituais aos deuses persas. Percebe então a confusão, o problema que é um casamento misto? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Jovens, solteiros, irmãs, irmãos, cuidado com os casamentos mistos. Isso pode trazer complicação para o povo, para o coração. Mas para cumprir essa tarefa, com base nessa aliança de Deus, era necessário então buscar o ensinamento da lei do Senhor, na própria Torá, para compreender a vontade de Deus. Esdras então dispõe seu coração para buscar a lei do Senhor. Mas quais as suas intenções? Quais as suas intenções nesse buscar a lei do Senhor? Primeiro, conhecer o próprio Senhor. Esdras precisava conhecer mais a fundo o próprio Deus, o próprio Jeová. Ele precisava conhecer, ter mais intimidade, mais proximidade, saber um pouco mais. Em segundo lugar, edificar a sua própria vida. Quanto mais eu busco, mais eu edifico a minha própria vida. Eu não sei se você tem esse hábito de fazer o seu devocional durante o dia, não seja da manhã, tarde ou noite, não importa o horário, o importante é que você faça o seu devocional diário com Deus, para que você tenha intimidade com Deus e você edifique a sua própria vida. Se você ainda não tem esse hábito, por favor, comece a ter esse hábito. Eu tenho que fazer 5, 10 minutos, meia hora. Não é isso, não é o tempo, é a qualidade. Você pode fazer 5, 10 minutos, mas numa intensidade forte com Deus, um amor forte, uma comunhão forte na palavra, oração com Deus. Não perca esse momento, é muito importante. Em terceiro lugar, edificar o povo na lei de Deus. Porque ele sabia que quanto mais ele buscasse ao Senhor, quanto mais ele crescesse na palavra, quanto mais ele se edificasse, ele poderia transmitir, ele poderia passar esse conhecimento. Ele queria conhecer para edificar a sua vida, para poder edificar o povo nos preceitos de Deus. Esse modelo também serve para nós nos dias de hoje, para que nós possamos dispor o coração a buscar a vontade de Deus. Nós precisamos aprender mais sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos aprender mais. Mas eu já sei o suficiente. Eu não preciso mais. Eu fiz seminários, eu fiz cursos teológicos, eu viajei para vários lugares, eu recebi diplomas ali, diplomas aqui. Eu tenho conhecimento bíblico suficiente. Ok, mas a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Cuidado com o nariz empinado, o orgulho espiritual que pode tomar conta porque você fez este ou aquele curso, tome cuidado com isso. Isso serve para mim e para você também. Não é só um discurso daqui para vocês, mas é também um discurso daqui para cá, para o coração, para a minha mente. Para mim sempre lembrar, para mim mesmo, que eu preciso me cuidar para que eu possa permanecer em pé todos os dias. Porque o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão. Quando eu deixo o possível orgulho tomar conta do meu coração, eu posso ter a tendência de cair. Mas a graça de Deus nos assiste e nos levanta. Bora, filho, levanta. Sacode a poeira. Dá a volta por cima e segue em frente. As coisas velhas passaram. Pede perdão e anda de novo. Segue a vida. Nós precisamos, então, aprender sobre o nosso Senhor Jesus. Precisamos crescer espiritualmente sempre. Sempre. O quanto você conhece de Deus? Responde na sua mente, no seu coração. O quanto você já sabe e conhece de Deus? Sabe o quanto isso representa sobre a pessoa de Deus? Isso aqui, ó.
Está vendo a distância entre os meus dedos aqui, ó? Nada. Isso é para mim também. O que nós sabemos de Deus não é nada diante da realidade de quem é Deus e o que Ele faz por nós, como Ele age por nós. Se nós lembrarmos do fato de que Ele deu o Seu Filho para morrer por nós, já mostra o grande amor de Deus, ainda mais o seu caráter, a sua imutabilidade, a sua essência, a sua própria divindade. Precisamos aprender mais sobre a pessoa do Senhor Jesus, crescer espiritualmente para enfrentar as lutas diárias e principalmente e também transmitir o amor de Deus para quem precisa. Não adianta só nós recebermos, precisamos compartilhar e compartilhar e compartilhar. Buscar a lei do Senhor deve fazer parte do desenvolvimento do nosso caráter cristão. Quanto mais conhecemos as Escrituras, mais firme estaremos para melhor servir o Senhor. Quanto mais capacitação, mais conhecimento teológico, mais conhecimento bíblico você adquirir, você vai ter mais condição de poder você, então, servir ao Senhor com mais propriedade. De ser mais assertivo nas coisas referentes ao reino de Deus. Não apenas na tentativa e erro. Não deu certo, vamos para o outro. Não deu certo para o outro, vamos para o outro. Não. Se você conhece Deus, se você cresce com Deus, você vai saber que o caminho que Deus quer para você é este. Não é este e nem este, é este caminho. As portas se fecham e só uma abre, e você passa por ela como se estivesse naquele metrô em São Paulo. Já viu o metrô em São Paulo? Na Praça da Sé? Não força a entrada no trem. A hora que o trem abre, do outro lado o povo sai. E quando abre para você entrar, solta o corpo. Eles te levam. Já viu isso? Quem já foi na Praça da Sé sabe o que eu estou falando. Você não precisa querer forçar a entrar no trem. Você deixa o corpo se levar. O povo vai te levando. Aí, antes que você seja jogado para o outro lado do trem, né, para fora, você já para e agarra lá no bastão lá que tem lá para você não ir para o outro lado. É isso. Quando Deus quer nos encaminhar, o que Ele faz? Ele abre as portas e diz assim: Maurício, vem comigo. Vem comigo. E Ele vai te levar. Joel, vem comigo. E Ele vai te levar. E quando você vê, você já está onde Deus quer que você esteja. Você não precisa arrebentar portas, forçar cadeados, a estourar, nada. Ele vai conduzir você para o lugar que Ele tem. Se quisermos, então, ter ou restabelecer uma vida cristã abundante, precisamos, então, buscar a lei do Senhor. Segundo princípio, disposição para cumprir a lei do Senhor, porque Esdras tinha disposto o coração para cumprir a lei do Senhor. E aqui o texto está dizendo para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Buscar o quê? Cumprir o quê? A lei do Senhor. Ela está envolvida, tanto buscar quanto cumprir está ligado com a lei do Senhor. Então esse é outro princípio deixado por Esdras. É que ele dispôs o coração para cumprir a lei do Senhor. No seu entendimento, não apenas bastava buscar esse conhecimento, mas também praticar, cumprir a lei do Senhor. Sempre quando adquirimos um conhecimento teórico ou acadêmico, nós temos alguns professores aqui, Josias, né? Professor, e outros também que eu não sei distinguir, mas os professores da escola dominical estão aqui. Nós sempre temos uma questão de ensino teórico, mas também transformar a teoria em prática. Porque eu dizer alguma informação aqui, fica muito na teoria, você pode não entender. E eu gosto muito de questões de aviação, por exemplo. E quando eu vejo engenheiros, e temos aqui piloto, temos aqui engenheiros que começam a elaborar, a projetar uma aeronave que usa aerodinâmica, usa o vento, usa turbinas, usa hélice, e de repente você constrói uma máquina gigante, e de repente põe na cabeceira da pista e o cara fala, aperta o botão e vai. E aí aperta o botão e a coisa vai e sobe. E você fica imaginando, aquilo era um projeto que saiu da ideia de uma pessoa
com base na teoria, foi para a oficina, foi transformada numa máquina e essa máquina voa. Isso é fantástico. Você transforma teoria, o conhecimento acadêmico, em algo prático. E não importa o tamanho da aeronave, pode ser um Cessna, quanto ser um Boeing 747 ou um A380. Ou aqueles que foi destruído na guerra, né? O Miria lá, o AN-225 lá, o maior avião de carga do mundo. Onde você tem toneladas e toneladas no compartimento de carga e esse avião decola. Com 6 turbinas. Você fica pensando, como que esse monstro sobe? Porque alguém buscou conhecimento. Alguém colocou em prática. E aí tem resultados. Percebe a ilustração que eu quero usar aqui? Agora transforma isso aqui em vida espiritual. Você precisa buscar conhecimento, você precisa crescer com Deus, mas você também precisa praticar as leis que os princípios da palavra de Deus na sua vida. Porque senão vai ser só conhecimento acadêmico e teórico, e não vai ter validade, porque a sua vida precisa de prática. Ele precisava buscar, então, para cumprir a lei do Senhor. Há um conceito sobre conhecimento e prática aqui. Sobre conhecer as Escrituras, é necessário viver o que ela nos orienta. Muitos dos nossos problemas deixariam de ser resolvidos, poderiam ser resolvidos, se de fato e de verdade nós aplicássemos aquilo que nós entendemos. Quantas vezes nós ouvimos mensagens, estudamos a palavra de Deus, saímos com dúvidas no coração e precisamos tirar essas dúvidas. A classe dos casais, classe de Bereia, né? E os bereanos, o que acontecia com os bereanos? Se você lembra a história bíblica, eles ouviam nas sinagogas os ensinamentos e voltavam para casa e faziam o quê? Eles iam para a Escritura, para confirmar se era verdade. Nós precisamos fazer isso. Não desconfiando de quem prega ou de quem ensina, mas é para a nossa própria edificação pessoal. E para a nossa validação. Puxa, legal. O que eu ouvi hoje de manhã, o que eu ouvi hoje à tarde, o que eu ouvi hoje à noite, o que eu ouvi na internet. Isso é um problema também, né? Quando você começa a confiar muito naquilo que você ouve através desse aparelhinho aqui. Tem que checar se está certo ou se está errado. Se estiver certo, amém, glória a Deus. Mas se estiver errado, deleta, apaga. Não deixa isso entrar na sua mente. Certa vez eu ouvi um pastor pregando em sua igreja e ele falou exatamente sobre isso. Aqui todo domingo nós estamos aqui pregando, ministrando a igreja. Amém? A igreja, amém. Só que de segunda a sexta-feira, eu sei que os irmãos estão ouvindo outros pregadores na internet. Ele sabia. Então o que adianta você ouvir uma palavra, que é uma palavra bíblica, que tem um ensino, que tem uma instrução, que tem uma orientação. Chega na segunda-feira, você ouve outra palavra, de outro pregador, de outro pastor. Ele não é o seu pastor. O seu pastor está aqui, ó. Nós precisamos ouvir Deus através da vida dele, para ele edificar o nosso coração e a nossa alma, e nós saímos daqui cheios de alegria, dizendo assim, puxa, eu vou praticar isso na semana que vem, na segunda-feira já vou praticar. Saindo daqui já vou praticar. Para isso que existe a escola dominical, para isso que existem os cultos de oração, o culto matutino, o culto vespertino, para isso que existe o momento devocional, que fazemos diariamente sozinho em oração. Mas ninguém está vendo, é o melhor momento. Quando ninguém está vendo, é você e Deus. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra, lembra? Sabe disso. Essa importância de você ter o tempo sozinho com Deus. Importante também ter o tempo de casal, quem é casado, junto com uma pessoa querida, amigo, familiar. Mas tenha o tempo seu sozinho com Deus. Conhecer a palavra de Deus não é suficiente para o nosso crescimento espiritual. Calma. Conhecer a palavra não é suficiente
para o nosso crescimento espiritual. É fundamental nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. E nós não nascemos sabendo das coisas. Nós estamos aprendendo ao longo da nossa vida. Muitas vezes nós aprendemos da pior forma possível, não ouvindo conselhos, orientações de pessoas mais experientes. Não faça isso, não vá por esse caminho, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E você renega essas orientações e você parte para fazer aquilo que você mesmo quer fazer. Não, eu vou decidir, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou conquistar. E você pode sofrer as consequências. E eu digo de experiência própria, viu? É ruim. Então é melhor a gente ouvir os conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria. Vamos reter esses conhecimentos. Mas saiba com quem você busca esses conselhos. De pessoas idôneas, fiéis a Deus, tementes a Deus, que vão dar conselhos bons para você. Esdras dispôs o coração, então, a cumprir a lei do Senhor em sua vida pessoal. Em primeiro lugar, para depois, com a autoridade divina sobre ele, mostrar ao povo judeu onde eles estavam errando e assim restabelecer a ordem espiritual de novo, em Jerusalém. Se nós quisermos ter ou restabelecer uma vida cristã abundante, nós precisamos buscar e cumprir a lei do Senhor. Precisamos ser homens e mulheres obedientes à palavra de Deus, aos ensinos de Deus para as nossas vidas. Quando Deus fala para você, não faça, e você, mas eu quero fazer assim, eu quero. Deus fala, não faça, não vá por esse caminho, não tome essa decisão, não é para você isso. E você teima, como aquela criança birrenta, né? Eu quero, Senhor, eu quero aquele brinquedo, eu quero. O que acontece? Deus pode até te dar. Tá bom, filho? Toque o que você quer. Passado alguns meses, Deus me perdoa. Eu errei. Traz de volta o que o Senhor quer para a minha vida. E Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos perdoa quando a gente se arrepende. E Ele então restaura a nossa vida, Ele reescreve a nossa história, coloca de novo a gente num caminho que Ele queria, desde o início. Só que nós não tínhamos a percepção espiritual necessária e a maturidade para poder enxergar aquilo que Deus queria para nossas vidas. E quando você enxerga, chega nesse patamar de entender a vontade de Deus para a sua vida, porque você buscou, porque você cumpriu, agora Deus vai te orientar. Vai, filho, vai que eu vou com você. Na verdade, eu já estou com você desde o dia que você nasceu. Ou melhor, antes de você nascer, eu já estou com você. Antes de você se formar no ventre da sua mãe, eu já estou com você. Então, vai. Eu estou com você até o fim da sua vida. Vai. E Ele vai te orientar. Ele vai te direcionar no caminho que você deve seguir. Em terceiro e último lugar, último verbo, ele tinha à disposição o princípio para ensinar a lei do Senhor. Porque Esdras tinha disposto o coração para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esse é o terceiro e último princípio de Esdras. Ele dispôs o coração para ensinar, para ele buscar o conhecimento acerca do Senhor e cumprir os seus mandamentos, para então colocar em prática a sua missão. A sua missão era de ensinar. Percebe que ele foi comissionado pelo rei para poder fazer um concerto espiritual, ensinar os preceitos da Torá para o povo de Israel. Mas para ele ensinar e ter autoridade sobre o povo, dizer o que é certo e o que é errado, ele precisava entender, ele precisava conhecer, ele precisava praticar aqueles preceitos, para depois dizer para o povo, olha, isso é certo e isto é errado. Então Esdras tem esse caminho, difícil, longo, mas ele buscou. Agora ele está ensinando, ele está compartilhando com o povo judeu aquilo que ele aprendeu, através de uma vida de prática, de temor e de tremor ao Senhor.
Esdras não desejava ter apenas conhecimento teórico ou acadêmico sobre a lei do Senhor. Ele queria algo mais. E nós não podemos somente receber os ensinos e não praticá-los, especialmente no que se refere à vida com Deus. Nós nos alimentamos diariamente da palavra dele, nos edificamos individualmente, mas precisamos compartilhar com quem precisa. Se eu me alimento da palavra e o próximo, aquele que está do meu lado, sofre com a falta da palavra, falta do alimento espiritual na sua vida, nós somos responsáveis por essa negligência no cumprimento da missão do ID. Vocês entendem isso? Deus nos comissiona para fazer o ID e pregar o Evangelho. Mas se eu só fico dentro da igreja, e isso é muito bom, é o melhor lugar para a gente viver, é dentro da igreja, mas nós temos alguma missão lá fora. Quando nós terminamos o culto, cumprimentamos o pastor lá fora e os irmãos, vamos para as nossas casas, começa a nossa missão durante a semana. Eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi, aquilo que Deus me ensinou aqui, e agora então eu vou buscar praticar e vou transmitir para outro o conhecimento que eu aprendi, mas eu preciso viver esse conhecimento. Por isso que é importante buscar, cumprir, para depois ensinar. Senão o nosso ensinamento não tem importância, não tem validade, não tem a validação de Deus. Então, se nós não compartilhamos, nós somos responsáveis pela essa negligência no cumprimento da missão do ID. Precisamos compartilhar. Nós temos uma grande tarefa de compartilhar o amor de Deus a quem precisa, mas para isso é necessário dispor o coração para fazer isso. Lembra da palavra? Disposição. Esdras dispôs o coração para buscar, cumprir e ensinar. Esdras, então, nos dá um exemplo em como escutar Deus e como falar com os homens. O versículo 10, então, ele pode ser um lema para todos os educadores cristãos. Educadores de criança, de jovens, de adultos, e por que não dizer de idosos também? Nós temos agora o nosso ministério, né? O Grupo Florescer, da famosa terceira idade, que agora já tem até uma quarta idade, porque a terceira idade já passou, agora estamos na quarta idade, que é dos 80 para cima. Você já pensou? Tem gente com 80 anos para cima que está assim, ativo, está animado, mais do que alguém de 35. E vamos embora, vamos fazer. Gente, 80 anos. Você pensa que era para ficar lá só costurando, assistindo radinho, né? Não, 80 anos, estamos lá caminhando, fazendo isso, viajando, passeando. Estão muito mais animados que muitos jovens. Desculpa, jovens, mas é a realidade. É a realidade. Mas que bom! São motivações para jovens, adultos a olharem, opa, a vida não acabou não. O juiz não apitou o fim do jogo não. Tem muito chão pela frente. Como sempre eu digo para alguns, né, muita lenha para queimar ainda. O cristão que ensina, ele é um discípulo procurando a verdade, um servo obedecendo os mandamentos e um educador dos preceitos divinos. O cristão que ensina, então, ele é um discípulo procurando a verdade, um servo que obedece os mandamentos e um educador, um transmissor dos conceitos dos princípios divinos. Esdras cuidava de si mesmo, Esdras cuidava da doutrina, Esdras cuidava dos seus ouvintes. Olha só que lindo isso. Ele cuidava de si mesmo, ele cuidava da doutrina e ele cuidava de quem estava pastoreando, de quem ele estava ministrando. As Escrituras também nos dão várias referências sobre isso. Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velho, não se desviará dele. Que maravilha, que texto lindo esse. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, de 14 até 17.
textos ricos e tantos outros que nós podemos encontrar. Para aqueles que ensinam, formal ou informalmente, é maravilhoso notar a transformação de vida daqueles que Deus nos confiou. É tão gostoso você ver uma pessoa que estava lá caída, na lama, na sarjeta, estava lá carente da glória de Deus, cheio de pecado, e de repente ela se entrega ao Senhor e Deus transforma aquela vida, porque ela dispôs o coração a se entregar a Jesus. Percebe isso? Porque não adianta a pessoa estar lá no fundo do poço de lama e perdição, né, como o Salmo 40 diz, tirou-me de um poço de lama e perdição, estava lá. Mas ela teve a disposição de dizer, Senhor, eu me arrependo, eu estou aqui com o Senhor, me ajuda, entra no meu coração, transforma a minha vida, faz de novo. E Deus faz. A prova disso está aqui, ó. Eu e você. Deus nos transformou, nos resgatou. Mesmo aqueles que nasceram em berço evangélico. Deus toca de uma maneira muito especial. Não é porque você nasceu num berço evangélico que você é evangélico, que você é cristão, tem Cristo no coração. Você precisa passar pela cruz de Cristo para ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Mas a partir do momento que ele entrega o seu coração para Jesus, ele se passa a se tornar irmão na fé. Esse crescimento, o amadurecimento de vida, inclusive espiritual, se dá principalmente pelo fato da disposição no coração de ouvir, de entender e de aplicar o ensino da palavra de Deus na sua vida pessoal. Então, se nós quisermos ter ou restabelecer uma vida cristã abundante, nós precisamos o quê? Buscar, cumprir e ensinar a lei do Senhor. Precisamos ser homens e mulheres de Deus, obedientes aos ensinos da palavra de Deus, recebidos das nossas vidas, dos nossos momentos de comunhão, recebido através de conselhos, de amizade, de amigos, da palavra ensinada, ministrada ao nosso coração. E também nós precisamos compartilhar o que nós estamos aprendendo das Escrituras Sagradas com quem precisa. Você já teve a experiência de alguém pedir comida para você na rua? Nos semáforos, nos cruzamentos, alguém sempre pede a moedinha, né? Ô tio, tem uma moedinha? Você já foi abordado na entrada de uma padaria e a pessoa pediu, olha, eu não quero dinheiro. Se o senhor puder comprar um pão para mim, se o senhor puder comprar um leite, eu agradeço. Você já teve essa experiência? Se você já teve, eu espero que você tenha comprado o pão e o leite para aquela pessoa. Comprado uma marmita para ela na hora do almoço, para que ela possa saciar sua fome. E assim o Evangelho, na prática, vai alcançar aquele coração. Ele vai ver que você sai da igreja e você passa pela pessoa reta e não dá atenção. Mas quando você abre o coração e diz assim, peraí, vamos lá. Tira do carro um pacote de bolacha, um biscoito, entrega, olha, dinheiro eu não tenho, mas está aqui um biscoito que eu comprei, mas fica com você. Ele vai entender o quê? Que você saiu da igreja, que você se diz cristão, que você aprende, que você busca a Deus, que você diz que ama a Deus, mas que agora ele está vendo na prática que você serve a Deus, que você atende a necessidade de alguém que está precisando. E não é só espiritualmente falando, é fisicamente também falando. Uma roupa, um agasalho que você tem sobrando lá, não joga fora, entrega para alguém que você conhece, ou deixa em algum lugar, eu possa fazer essa coleta de roupas usadas, que vai ser destinada para algum lugar, com certeza. Mas percebe? Teoria é uma coisa, prática é outra. Eu queria finalizar com um desafio para mim e para você hoje. Como que está a disposição do nosso coração? Como é que está a disposição do meu coração e do seu coração em buscar a lei do Senhor? Como é que está essa disposição? Animados? Mais ou menos? Bateria baixa?
Como que está a disposição do nosso coração? Veja que eu estou usando aqui o pronome nosso. Não é o meu, o seu coração, é o nosso. Eu estou no meio desse processo aqui. Em cumprir a lei do Senhor. Como é que está o nosso sentimento, o nosso desejo de buscar, mas de cumprir a lei do Senhor? Vai fazer muita diferença. Como que está a disposição do nosso coração em ensinar a lei do Senhor? Aí já é outro nível, né? Porque você já buscou, você se edificou, e agora você vai transmitir aquilo que você aprendeu. Seja em casa, na igreja, no estudo bíblico, do grupo, na igreja, onde quer que seja. Aí você vai agora transmitir aquele conhecimento que serviu para a sua vida, que mudou a história do seu coração. Mudou a sua história, e agora então você compartilha. Esdras se dispôs, ele recebeu uma grande tarefa de restaurar espiritualmente o povo judeu. E um governante incrédulo, veja bem, Deus usou um governante incrédulo para poder dizer, vai, eu te apoio, e tudo que você precisar para reedificar o templo e a cidade, você tem carta branca, você vai, e você vai pedir, e todo mundo vai te oferecer ajuda. Olha que loucura isso. Um homem que não tinha o temor de Deus, ele foi usado por Deus para poder abençoar e levar os judeus a mais perto dele, de Deus, não do rei. Esdras então finaliza o capítulo bendizendo ao Senhor, pelo cuidado, pela oportunidade de ser usado para essa missão tão nobre, tão preciosa, de edificar o templo, de restaurar as estruturas espirituais do povo judeu. E como é que está a nossa disposição para buscar, para cumprir e para ensinar a lei do Senhor? Eu queria fazer um exercício de memorização aqui. Pode ser que daqui a uns 2 dias, ou até mesmo amanhã, você não vá lembrar daquilo que você ouviu aqui. Não tem problema, tem o YouTube para ajudar, né, pastor? O YouTube nos ajuda a lembrar. Você volta, vai na barrinha do tempo, né? Você vai lá até o mensagem, vai até no louvor, tal. Você vê, você anota, tira print da tela. Muito jóia. Mas na minha época de faculdade, eu adotei para mim mesmo um exercício de memorização. E eu queria até que o Dr. Fábio estivesse aqui agora. Ele deve estar nos assistindo. E esse exercício de memorização é o seguinte, ó. Eu ia falar para ele assim o seguinte, Dr. Fábio, se você estiver assistindo, lê para nós aqui na sua casa, tá bom? Lê para nós essas letras aqui, viu? Eu tinha vontade de fazer isso com ele. Porque sempre quando a gente vai consultar ele, ele fala assim, que letra você está lendo? Que letra é essa? Ele vai mudando as letras, né? E agora eu queria fazer isso com ele, mas o senhor pode fazer em casa, viu, doutor? ED 710 DBCE. Eu fazia isso na faculdade. E eu lembrava depois o que estava acontecendo. Qual era a matéria que eu tinha estudado. Então, se você não lembrar de nada do que foi falado aqui, não tem problema. Tem 2 situações. O YouTube te lembra, tá? E essa expressão aqui vai te lembrar. Vamos repetir junto? ED 710 DBCE. O que significa isso? Esdras 7:10, disposição para buscar, cumprir e ensinar a lei de Deus. Se você não guardar nada, mas guardar isso aqui, eu vou estar satisfeito e a minha missão, assim como o de Esdras, a minha missão foi cumprida. Eu espero que você guarde isso no coração, mas senão o YouTube está aí para te ajudar, tá bom? Vamos orar? Que Deus abençoe a palavra dele no seu coração, no meu coração, que você possa ter a disposição para buscar, para cumprir e para ensinar os preceitos de Deus.